Isso aqui no meu. Eu faço, ó, o início, então, tá, Mona Lisa? Alguém gostaria de fazer a prece inicial? Eu posso fazer. Bom, Lara. Então, vamos lá. Então, vamos nos preparando, procurando esquecer tudo aquilo que nos envolveu durante a semana, para que nesses minutos que iremos passar juntos, recebamos tudo aquilo que for do nosso merecimento, misericórdia do Pai, e agradecendo a toda a estrutura do Centro Espírita Fraternidade, que nos auxiliam a todas as evangelizadoras nesse horário em suas aulas. E assim vamos acompanhando a prece com a Lara. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a Jesus. Assim seja. E hoje, então, né, gente, é o seguinte, hoje nós vamos... Eu queria pegar um tema, assim, bem educativo, um tema que pudesse instruir, né, de uma forma mais leve. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, com certeza já ouviram falar, né, principalmente pessoa que faz evangelização desde o começo, todos os ciclos, sempre as pessoas mencionam, né, sempre tem algum exemplo, alguma história, algum fato da vida, e nós hoje vamos falar, né, sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Quem já ouviu falar dele? Nunca ouvi não, Sora. Eu já ouvi falar, porque meus pais falam muitas vezes, mas eu não sei muito bem quem é. Então, hoje nós vamos descobrir, tá? Vou tentar repassar para vocês quem é Dr. Bezerra de Menezes, né? Quem foi, né? A pessoa que ele representa, esse grande espírito, né? Que tivemos a oportunidade de receber aqui na Terra, que veio com uma grande missão, começou, né, a sua evolução, né, aqui na Terra como resgatando débitos espirituais seríssimos e conseguiu se tornar, né, um espírito dessa grandeza hoje imensa. Então, quando a gente fala Bezerra de Menezes, vocês estão vendo aí em cima chamado o médico dos pobres, né? E vamos agora estudar um pouco e entender por que ele é conhecido como médico dos pobres. Tá? Vamos lá. Pode passar. Então, o nome completo dele, gente, é Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Tá? Então, quem foi realmente esse médico dos pobres? Nós costumamos falar. Ou então o chamado Kardec brasileiro. Tá? Ele nasceu, tá, em 29 de agosto de 1831, logo no começo lá do Império, ainda estava no Império, tá? Na época da escravidão, né, que a escravidão só foi abolida em 1888 aqui no Brasil, e ele foi filho, tá, de Antônio Bezerra de Menezes, que era um tenente-coronel da Guarda Nacional, como eu falei, na época do Império, e de Fabiana de Jesus, Maria Bezerra. Ele nasceu numa cidade chamada Freguesia do Riacho do Sangue, que seria hoje o município de Jaguarema. Então, ele é de Fortaleza, Ceará. Ele fala, nossa, mas eu pensei que o doutor de Bezerra de Menezes fosse do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, né? Alguma coisa assim. Não. Ele nasceu, né, em Fortaleza, Ceará. Quando ele foi cursar a faculdade de Medicina, ele foi para o Rio de Janeiro seguir, né, sua carreira. Ele era filho, né, na época, a religião adotada pelo Império era justamente a religião católica. Então, a família altamente católica, né? Aos 6 anos de idade, ele já sabia ler, já estava completamente alfabetizado,
Aos 13 anos, ele já era professor de latim da sua própria escola, para você ver como ele era uma pessoa altamente inteligente, né? E ele sempre foi além à frente do seu tempo, né? Ele era abolicionista, tá? Ele era contra a escravidão e a exploração. Ele era ecologista, né? Defendia e respeitava, né? Desde o começo, mostrando a importância da natureza, e lutou, tá? Contra os preconceitos da sua época, né? Principalmente em relação à mulher, né? As pessoas na desigualdade social, tá? E quando ele estava né, justamente na sua juventude, na hora de decidir uma profissão, ele foi para o Rio de Janeiro para cursar sua faculdade de medicina. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Então vamos seguir, tá? Pode passar. Então, olha aí. Essa é a forma que vocês estão vendo aí, essa foto desse senhor com barbas, né? Essa forma que ele se apresenta perispiritualmente, tá? Ele toma essa forma, você sabe que o espírito, né, quando ele alcança a sua plenitude, uma elevação espiritual muito grande, ele costuma se apresentar, né, procurar a forma perispiritual que ele mais evoluiu espiritualmente. E ele, né, hoje se apresenta, né, quando se apresenta nos centros, né, ele assume essa fisionomia perispiritual desse senhor aí, de barba, tá? Sempre de terno, então de um linho branco, essa é a forma que ele assume. O doutor Bezerra de Menezes, ele só se declarou espírita aos 55 anos de idade, se declarou assim, assumido, ele assumiu. Mas ele sempre acreditou na doutrina espírita e sempre seguiu seus ensinamentos. Ele sofria com o sofrimento dos seus pacientes, tá? Ele é da todo amor e bondade. Ele realmente praticava a doutrina espírita. Através do quê? Através da sua caridade. Ele era muito caridoso. Por isso que ele ficou conhecido como o médico dos pobres, tá? Ele sempre cuidava... A Lara quer perguntar alguma coisa, eu acho. Pode falar, Lara. Não, eu só ia acrescentar que o meu pai estava comentando que eu falei do tema que ia ser hoje, porque ele sempre pergunta. E ele estava falando que o Divaldo, toda vez que ele incorpora o Bezerra de Menezes, ele muda, tipo, até a fisionomia dele. Ele, tipo, deixa o olho mais caidinho, assim. É bem essa fisionomia mesmo. A voz fica rouca, né? Ele assume aquela posição de um velhinho mesmo. Isso mesmo, Lara. Depois, quando vocês tiverem a oportunidade de assistir uma palestra de Divaldo, que ele, né, vai dar passividade, né, da psicofonia, você vai ver, muda completamente a estrutura do Divaldo. Ele se transforma praticamente num velhinho, né? Então, quem conhece já agora a imagem, quando olhar, fala, nossa, olha mesmo, ele tá, né, tá igual um velhinho, entendeu? Então, vamos lá. Então, ele sempre se preocupou, por isso que ele é chamado médico dos pobres. Vamos seguir agora. Um vídeo que eu vou mostrar para vocês entenderem por que ele foi conhecido como médico dos pobres. Esses são os medicamentos que a senhora deve comprar. O que a sua filha apresenta tem cura. Me perdoa, doutor, mas eu não tenho um centavo de resto para comprar o medicamento. Tome, senhora. Isto lhe será mais útil. Eu não posso aceitar. Não posso. O seu anel de formatura. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude, por favor.
Nós já temos inúmeras dívidas do Dr. Bezerra de Menezes. A senhora tem como pagar o medicamento? Então, gente, o que é que vocês entenderam desse vídeo? Deu para entender o porquê ele era realmente chamado médico dos pobres, né? O porquê ele se dedicava, né? Se preocupava, como falou, né? O desapego a qualquer bem material. Para que ele precisaria de um anel guardado, se ele poderia ajudar aqueles que precisam, né? Então, ele não hesitava, tá? Ele nunca hesitou em fazer a caridade, nunca parou para temer, para voltar atrás. Ele sempre tinha oportunidade, ele estava ali sempre ajudando, né? Até o dono da farmácia, você viu que já conhecia de tanto que ele fazia a caridade, quando viu o anel, né, que serviu para pagar não só aquela receita, né, dos remédios, mas como as outras, né, que já tinha ajudado vendido, quer dizer, totalmente desprendido de qualquer bem material. Por isso, né, que vocês viram agora porque ele é conhecido como médico dos pobres, né? Ele passava a maior parte do seu tempo se dedicando à caridade do que a si mesmo no seu consultório, atendendo muito mais pessoas gratuitas do que aqueles que poderiam pagar. Então, vamos falar agora sobre a sua missão da Terra. Quando a gente fala missão na Terra, a gente fala o quê? A gente lembra do quê? Daquela aula que eu dei para vocês que fala dos nossos compromissos espirituais assumidos na nossa programação reencarnatória, né? Tudo que nós assumimos quando a gente vai se reencarnar. Então, antes dele reencarnar, tá? Ele já tinha recebido essa missão junto com o nosso mentor espiritual. Você sabe que o Brasil, o nosso país, ele tem um mentor espiritual, tá? Um espírito que coordena, tá? Que está sempre coordenando todas as atividades, né, do ramo religioso, principalmente nessa questão espiritual. E ele chama Ismael. Então, Bezerra de Menezes, tá? Ele assumiu um compromisso, uma missão espiritual junto com Ismael, que é o nosso mentor espiritual, de quê? De semear, de plantar, de difundir o espiritismo, tá bom? Então, o doutor Bezerra, ele era uma pessoa tão respeitada, ele tinha uma moral tão grande, ele era uma pessoa tão boa, né, tão bem vista não só no meio espírita, não, no meio de todos, né, da sociedade do Rio de Janeiro, que muitas vezes ele foi consultado pela Federação Espírita Brasileira em relação a diretrizes, né, como levar sobre novas ideias, em relação à divulgação do espiritismo, tá? Então, ele entendia o quê? Ele sempre agiu contra o ódio, com o amor, né, com a paciência, com a harmonia. Então, até um caso que fala, que o Divaldo conta, que em 1895, tá, teve um desentendimento muito grande na Federação Espírita Brasileira. E um se desentendendo com o outro, o presidente, com os dirigentes, né, por conta de títulos, por conta do ego, né? E o Espírito Ismael, que eu falei com vocês, que é o nosso mentor espiritual do Brasil, ele se comunicou, né, através de uma reunião mediúnica na federação e falou o seguinte: batam na porta de Dr. Bezerra de Menezes, porque ele vai saber mostrar um caminho, uma diretriz para vocês. E eles foram lá, bateram na porta do Dr. Bezerra de Menezes, pedindo ajuda, uma orientação, tá? E ele se tornou, pela segunda vez, o presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Conseguiu sanar toda aquela discórdia, conseguiu pacificar as coisas lá dentro. E quando ele desencarnou, inclusive ele, né, desencarnou, ele ainda era o presidente da federação. Ele ficou até o momento dele falecer. Tá? Então, é o seguinte, ele não só
ajudou a fundar a Federação Espírita Brasileira, mas ele não quis que o nome dele constasse lá no livro do registro, na plaquinha, que ele ajudou a fundar. Não, ele preferiu ficar de fora, tá? Ele sempre preferiu ajudar na descrição. Ele nunca quis mérito, nunca quis aparecer, tá? E como eu falei para vocês, e somente em 1886, 2 anos depois que realmente a Federação Espírita foi fundada, quando ele tinha 55 anos, que ele assumiu realmente que era espírita, inclusive participou de muitos, né, colaborou de muitas matérias numa revista, que eu acho que vocês que têm pais espíritas, que estudam, vão saber da revista que eu estou falando, que chama O Reformador, que é uma revista espírita muito antiga, que foi fundada em 21 de janeiro de 1883. Essa revista tem 132 anos. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, tá? Foi um desses fundadores, que sempre estava colaborando com essa revista. E também, depois que ele assumiu realmente, né, que era espírita para a sociedade, para todos, ele fazia artigos e publicava num jornal periódico que tinha na época do Rio de Janeiro, chamado O País, com Z, tá? Ele dava artigos, falava sobre espiritismo, dava alguma, né? Sempre alguma, plantando a sementinha naqueles leitores daquele jornal. Ele também contribuiu muito, tá? Quando ele lançou e publicou um livro em relação à loucura e obsessão. Imagina, logo no início do século, né? Tinha muitos casos de loucura, né? Junto com obsessão, que a gente já explicou na aula retrasada, sobre possessão, os graus de obsessão até chegar realmente à possessão e à loucura total. E ele se dedicou a esse estudo, e ele lançou um livro chamado A Loucura sobre o Novo Prisma, que tratava justamente, né, do grau tão grande de obsessão que fazia com que a pessoa ficasse insana. Tem um caso muito interessante que eu vou falar para vocês, né, como ele tratava e estudava essas pessoas que tinham obsessão, já chegando à loucura, né, que naquela época era comum. Ele retrata que ele estava na casa dele à noite, de repente se aproximou uma carruagem, né, um carro puxado por animais, e uma moça veio amarrada, né, totalmente insana, gritando, se debatendo, e 2 pessoas, 2 homens, a jogaram na frente do portão da casa dele quando estava indo embora, né? Aí ele falou, ouviu aquela loucura, aquela gritaria. Quando ele chegou, a carruagem já estava saindo. Ele falou, o que é isso? O que é isso? Volta aqui, o que é que está acontecendo, né? Aí falou, doutor, cuide dela, né? Essa moça, cuidado, ela está insana, está completamente possuída pelo demônio, né? Ele falou, mas o que é isso? Por que vocês amarraram ela desse jeito, né? Ele, não, doutor, não pode desamarrar, não desamarre por socorrer risco de vida, né? Ela vai agredir o senhor, muito cuidado. Daí ele falou o seguinte, eu não atendo ninguém algemado, ninguém amarrado, né? Ele, seria no caso, ela é minha irmã, não posso atender como se tivesse sendo punido por algum crime que praticou, né? Solte essa moça. Aí os 2 foram lá, falaram, olha, o senhor tem certeza? Tenho certeza. Desamarraram a moça, né? Ele a tocou na cabeça. Quando ele a tocou na cabeça, né, o espírito, a moça que estava totalmente lá desfigurada, né, tendo as crises, né, ela se ajoelhou, né, e ele fez a pergunta, meu filho, por que você a maltrata? Quando ele fez essa pergunta, meu filho, por que você a maltrata, ele não fez a pergunta para a moça, se vocês estão entendendo. Ele fez a pergunta para o espírito, meu filho, por que você atormenta? Por que você está cobrando? Né? Por que você está obsediando? Por que você a maltrata? Né? Na mesma hora, a moça começou a mudar, né, a sua fisionomia, se ajoelhou, caiu de seus joelhos, agarrou nas pernas dele, né, e falou, né, ô meu bom velhinho, né, que seria o espírito, né, tende piedade de mim, que sou um necessitado, sou um condenado. E nesse momento, ele, com esse gesto de amor, né, que ele poderia, né, ter amarrado, deixar ela amarrada, com tanta a moral e a elevação espiritual, que o espírito sabe, né, quando um espírito superior está ali, né, com todo o amor que ele estava representando,
ele consegue doutrinar esse espírito e fazer com que esse espírito, né, libere essa moça. E entrega a moça ao pai e ao empregado. Os dois que largaram lá era o pai da moça que queria se livrar e o empregado dele que soltou na sua frente. E libera a moça totalmente, né, liberta desse espírito que estava obsediando. Quer dizer, como é que ele conseguiu fazer isso? Conseguiu fazer com amor, né? Ele conseguiu fazer com a superioridade moral que ele tem. O espírito reconheceu aquela autoridade como Jesus, né? E acabou perdoando e liberando a moça daquele compromisso. Agora vamos para agora a segunda parte da missão dele. Quando eu falo a missão, eu falei para vocês, é o compromisso dele assumido na programação reencarnatória, tá? Então, gente, não adianta. O doutor Bezerra de Menezes, ele tinha que ser médico, tá? Ele não era para ser engenheiro, nem advogado, né, nem arquiteto, nem nada. Ele tinha que realmente ser médico. E o seu compromisso era o quê? Semear, espalhar, né, igual a parábola do semeador, a doutrina espírita, que logo no começo do século, né, no século XIX, estava engatinhando ainda nas terras do Brasil, né? E quando ele estava aqui, logo que ele chegou do interior de Fortaleza, que ele veio estudar medicina no Rio de Janeiro, ele começou a passar uma dificuldade financeira, né? Ele precisava de 50 mil réis naquela época para pagar as taxas da faculdade, pagar os estudos dele aqui no Rio de Janeiro. E desesperado, né, sem ter esse dinheiro, ele começou a rezar e pediu ajuda, né? Poucos dias depois, né, veio bater na sua porta um moço, né, muito simpático, muito educado, que tinha posses, tinha recursos, e pediu para ele, doutor, né, Bezerra, que na época ele não era médico ainda, né? Você pode, né, por favor, eu sei que você é uma pessoa inteligente, se eu dar aula de latim, o senhor pode me dar aula particular de matemática? Aí ele falou assim, meu Deus do céu, matemática, eu odeio matemática, eu não sei dar aula de matemática. Aí ele lembrou, meu Deus, eu estou precisando de dinheiro, eu vou ter que me virar, né? Aí o visitante, por favor, me ajude, falou com o senhor dar aulas. Ele falou, tudo bem, né? Estou desesperado, quanto o senhor vai poder me pagar? E o cara falou, 50 mil réis para o senhor me ajudar, né, a dar aula. Era justamente o dinheiro exato que ele estava precisando, né? Ele falou, tudo bem, né? Vem semana que vem, tal hora, para a gente começar nossas aulas. Era o tempo suficiente que ele tinha de correr na biblioteca, pegar os livros de matemática, estudar o assunto, né, para poder repassar para o rapaz. E o que aconteceu? O rapaz, né, com o pretexto, né, ele falou, olha, é o seguinte, eu já vou, então, vou deixar pago já tudo para o senhor, porque se eu ficar com o dinheiro, eu vou gastar esse dinheiro na farra por aí na rua e o meu pai vai me matar. Então, eu já vou deixar pago, tá? Eu vou deixar pago aqui as minhas aulas, né? E semana que vem eu volto, no horário que o senhor marcou. Aí o doutor Bezerra foi, estudou, foi na biblioteca. Cadê o rapaz? Outra semana. O rapaz não apareceu. Nunca mais apareceu. Você vê, né? Se ele realmente, como fala, né? Ajuda que o céu te ajudará, né? A ajuda espiritual que ele tinha que realmente ter esse dinheiro, tinha que vir esse rapaz, né? Para que ele pudesse dar aula, por mais que ele não gostasse, ele ia ter que estudar, se esforçar para aprender o assunto. Ele poderia ter dito, não, então, né? Eu não sei, vai ficar para a próxima, né? Quer dizer, ia perder essa oportunidade, mas ele fez por onde, ele se esforçou, né? Ele assumiu esse compromisso e foi justamente o que a espiritualidade estava precisando, uma forma só de ajudá-lo, né? Eu acho que caiu o sinal aí. Tá todo mundo escutando? Eu tô. Sim. Tá ok, Lisa. Sim. Tá, né? Ah, tá bom, tudo bem. Então, vamos lá, para a segunda parte aí. Vamos falar sobre o Kardec brasileiro. Quem era o Kardec brasileiro? Porque ele foi conhecido também como Kardec brasileiro?
porque eu acabei de explicar para vocês, né, que vocês já estão já assimilando aí, porque ele tinha essa missão, ele assumiu esse compromisso de quê? De divulgar a doutrina espírita no Brasil. Ele ia ser realmente aquele primeiro, né, mostrando os trabalhos, os livros, a missão dele com Ismael, nosso mentor espiritual, era a divulgação. Por isso que ele ficou conhecido como Kardec brasileiro, porque ele era pacífico e, ao mesmo tempo, ele era pacificador. Abafava, como eu falei para vocês, vários conflitos, várias situações. Ele sempre tinha uma forma de contornar qualquer situação em relação a isso, né? Então, a gente pode falar que o Dr. Bezerra de Menezes, ele conseguiu desenvolver as duas asas para a evolução espiritual, que a gente costuma falar. A gente fala que quando um espírito realmente alcança a sua evolução, alcança o voo, ele trabalha as duas lados, tanto a asa moral como a asa, né, intelectual. Tem que ter o equilíbrio para alcançar o voo. Não adianta a pessoa ser altamente inteligente se não tem moral, não tem o equilíbrio, não consegue voar. Como, ao contrário, se é uma pessoa boa, caridosa, mas não tem um lado intelectual. Então, Dr. Bezerra de Menezes conseguiu agregar essas duas asas para o seu voo, tanto a asa moral, né, o lado moral dele, como também o intelectual. Por isso que ele conseguiu chegar na sua evolução espiritual, né? E fala hoje, né, que tudo isso que ele fez na divulgação, na reestruturação do movimento espírita, né, fez com que ele tivesse essa homenagem, né, de ser chamado como o Kardec brasileiro. E como eu falei, como ele sempre fez na vida, né, ele sempre orientou, sempre direcionou o movimento espírita, fala que até hoje ele é um dos mentores, né, espirituais de várias casas espíritas no Brasil, né? Eles têm como mentor. Aqui o nosso mentor é o Dr. Bezerra de Menezes, mas o espírito, daí você está falando, né, Leodelis, né? Toda casa espírita tem um mentor. E o Dr. Bezerra de Menezes é mentor de várias casas espíritas no nosso país. Inclusive, Mona Lisa, há algumas casas espíritas que fazem o tratamento fitoterápico, que é também as ervas para as dores, as doenças, né? Então, ele continua auxiliando na parte médica também até hoje. A parte, principalmente a parte homeopática, né? Que ele faz muita receita homeopática, né? Agora eu vou mostrar para vocês um videozinho para não ficar cansativo e vocês terem noção do quanto ele era uma pessoa caridosa. Era um dia de chuva. Dr. Bezerra de Menezes descia as escadas da Federação Espírita Brasileira, no seu edifício anterior à sede atual do Rio de Janeiro. E quando já estava ele quase de sair da porta, de debaixo da escada, um homem trêmulo aproxima-se e pede-lhe uma ajuda. Estava molhado, estava sofrido, era pedreiro, havia perdido o emprego, estava com febre e dizia: doutor, a minha mulher está passando muito mal, ela também está doente. Mora aqui no Morro da Mangueira e o meu filhinho também. Há dias que não nos alimentamos. Aquele senhor era o Dr. Bezerra de Menezes. Ele tinha um consultório logo ali ao lado da Rua Passos, na Rua 7 de Setembro. Ele revolveu os bolsos e nada tinha para oferecer. Compadecido do homem, ele tirou o próprio paletó, fez o homem vestir e disse: tudo que eu tenho, eu lhe dou. E deu-lhe um abraço. Quando chegar em casa, abrace sua mulher e seu filhinho em nome de Jesus. E partiu para Tijuca, onde morava. Foi pegar o bonde. Passaram os dias e menos de um mês depois, ele descia as mesmas escadas. E quando chega ao térreo, ele encontra um homem
melhor vestido, a barba feita, o semblante irradiando alegria. Que pergunta: doutor, o senhor se lembra de mim? Confesso que, vagamente, eu sou aquele que ele veio pedir uma ajuda e o senhor me deu o seu paletó. Ei-lo aqui. Comprei uma outra calça. E o senhor me deu tudo o que tinha. Que tesouro o senhor me deu. O senhor me deu um abraço. E a febre passou. Cheguei a casa e a minha mulher chorando, esfaimada. Eu lhe expliquei o que aconteceu comigo e dei-lhe um abraço também. E a febre desapareceu. E os dois abraçamos nosso filhinho e começamos a cantar, agradecendo a Deus, apesar da fome. Quando bate alguém à nossa porta, eu fui atender. Era um amigo que me dizia: eu acabo de contratar uma obra e necessito de um pedreiro. Como você é meu amigo, eu lembrei-me e vim perguntar-lhe se você pode comigo realizar esta obra. Ai, doutor, não foi o senhor que me abraçou, foi Jesus Cristo. Eu venho lhe agradecer todas essas dádivas que foram desencadeadas com seu abraço. Doutor Bezerra olhou para ele, terna, profundamente, e disse: ah, meu filho, quem me dera ter a força de transmitir a energia do Senhor. Mas, sem dúvida, ele atendeu às suas orações. Está em mudo, Lisa. O que é que vocês entenderam desse caso, né, do pedreiro desempregado? Alguém tem alguma coisa para falar? O que é que vocês entenderam que o Divaldo acabou de relatar aqui? Bárbara quer falar? Ah, não tem muita coisa para entender, tipo, eu entendi o que mostrou na historinha. Então, mas mostra o quê? Mostra, entendeu? Da parte do Dr. Bezerra de dois lados. A da parte do Dr. Bezerra de Menezes, né? E a parte do pedreiro, né? Se você for ver, é a mesma história, mas os dois têm dois lados diferentes, né? A parte do Dr. Bezerra de Menezes mostra, né, que ele sempre foi caridoso, nunca hesitou em ajudar, seja lá em qualquer hora, qualquer dia, no sol, na chuva, ele sempre estava disposto a ajudar, né? E, inclusive, as duas únicas coisas que ele tinha no momento, né, naquela noite, era o quê? Um terno que ele vestia, que ele tirou de si e foi dar para aquele pedreiro que estava desempregado, molhado, né, doente, com febre, né? Não tinha dinheiro no bolso, então era o que tinha, que ele podia fazer naquele momento, e o amor que ele teve, né, de abraçar, né, de transmitir, como ele falou, a força de Jesus, né, naquele gesto dele de amor. E o outro lado do pedreiro, qual é da mesma história, mas o lado do pedreiro? O pedreiro teve fé, né? O pedreiro acreditou, o pedreiro teve esperança. É porque o pedreiro podia ter dito: poxa vida, o cara só me abraçou, me deu o terno dele, falou, tá aqui, abraça sua esposa, abraça seu filho, né? Mas ele acreditou, ele teve fé, né, naquele amor, ele recebeu aquele amor, mas ele foi capaz de fazer com que aquele amor, né, fosse repassado não só para sua esposa, mas para o seu filho. É por isso que ele teve ajuda espiritual, os meios espirituais e as bênçãos, né, que a espiritualidade fez, ele conseguiu receber. Logo em seguida, tocou a campainha, era alguém chamando para o emprego. Quer dizer, como fala, né, quando a gente tem fé, quando a gente tem esperança, a gente tem amor, né, a gente recebe tudo aquilo com uma boa energia, um pensamento positivo. E foi como ele falou, né, realmente transmitiu a força de Jesus para ele. Entendeu? Agora, gente, é o seguinte, eu vou narrar para vocês, né,
o que a gente Era um costuma dia falar, de... a comemoração Era um... de 50 anos do Dr. Bezerra de Menezes. Tá? Eu quis colocar uma imagem, né, para vocês terem ideia, mais ou menos, né, do que aconteceu nessa comemoração. Quando a gente fala comemoração de 50 anos, é 50 anos que ele já estava desencarnado. Tá? Então, ele já tinha desencarnado, tá? E ele passou 50 anos ininterruptos, quer dizer, sem parar, trabalhando em prol de toda a comunidade brasileira. Então, o que aconteceu? Ele foi homenageado, tá? No dia 11 de abril de 1900, tá? Quando ele completou 50 anos exatos da desencarnação dele, então ocorreu uma comemoração num teatro espiritual, num anfiteatro espiritual muito grande, e que reuniu mais de 5.000 pessoas, entre encarnados e desencarnados. Mais de 5.000 pessoas. Tinham nesse salão pessoas vivas, que estavam dormindo, desdobrados espiritualmente, tá? E desencarnados, já que já estavam realmente na pátria espiritual, nesse teatro. Na presença dessas pessoas, né, estava lá uma mesa, que estava sendo dirigida toda essa reunião pelo espírito Ismael, que era justamente o mentor espiritual do Brasil, como eu falei para vocês, com o qual o Dr. Bezerra assumiu o compromisso da doutrina espírita da caridade, tá? E estava lá o Dr. Leon Denis, o Miranda de Carvalho, que a Silvana já comentou em relação sobre ele, né? Que agradeceu ao Dr. Bezerra de Menezes por ter nascido no Ceará, né? Por ter nascido nas terras do Brasil, e por todo o trabalho de amor, dedicação que ele teve. E durante toda essa comemoração, né, ele lá, como sendo convidado, né, ele agradeceu humildemente e falou, né, que não merecia essas homenagens, e sim a Mãe Santíssima, a Rainha dos Anjos, quer dizer, Maria, Mãe de Jesus. Nesse momento, desceu do alto uma jovem de 16 anos, que flutuava no ar. Ela desceu em uma escadaria forrada de um azul imenso e se apresentou como mensageira da Mãe Santíssima, quer dizer, como mensageira de Nossa Senhora, e chamava Celina. O nome dela era Celina. Ela trazia com ela um pergaminho, tá? E nele dizia as seguintes frases. Eu vou ler bem direitinho como foi dito lá, tá? A Rosa Mística de Nazaré, Mãe Santíssima do Galileu Nazareno, mandou dizer-te que cumpriste a tua tarefa nas terras. E agora, 50 anos depois dos teus trabalhos ininterruptos, você faz jus, quer dizer, você merece escolher dentro do sistema solar a região em que desejas habitar. Quer dizer, a Celina, que era a mensageira de Nossa Senhora, veio com esse pergaminho e nele tinha essa mensagem, que ele já tinha cumprido a missão dele na Terra, né? Mesmo desencarnado, ele ainda passou 50 anos naquela data daquela comemoração, e que foi dado por Nossa Senhora, né, o direito dele escolher em qual sistema solar, quer dizer, qual mundo evoluído ele gostaria de habitar, morar. Tá? Aí, doutor Bezerra de Menezes e todos ali naquele salão comovido, né, ficaram lá emocionados, não sabia o que responder. Ele parou para Celina e falou: Celina, minha filha, né, informe a Rainha dos Anjos que esse servo, né, que tanto a ama, reconhece que não tem um mérito para tanto destaque, quer dizer, que ele não merecia isso, né? O destaque dessa natureza. Se me for possível fazer um pedido, eu suplicaria e rogaria à Mãe de Jesus que me concedesse ainda a honra de continuar no silêncio da noite brasileira, confortando todas as almas que se perdem na escuridão, todas as almas que ainda estão em ignorância. Entretanto, né, enquanto tiver uma alma chorando nas terras do Cruzeiro do Sul, quer dizer, no Brasil, eu gostaria, se fosse possível, a senhora Mãe de Jesus me cedesse essa honra de ficar aqui na Terra.
Aí diz que nesse momento, né, foi aquele silêncio, né? Ele foi muito educado, né, para agradecer, mas ele também recusou, né, o convite de Nossa Senhora. Alguém quer falar? E ele recusou nesse momento o convite, né, toda a educação. Diz que nesse momento, né, uma grande luz se apresentou no salão e pairou uma imensa mão gigante e nobre, tecida de fluidos, quer dizer, se materializou naquele salão uma mão imensa, né, cheio de fluidos luminosos, e escreveu, nesse horizonte infinito, como nos dias antigos de Roma, Bezerra de Menezes, eu te autorizo a continuar nas terras do Brasil. Assinado Maria. Quer dizer, ele teve autorização. Desculpa, ele emocionei agora. Ele teve a oportunidade, né, de, poxa vida, de subir, ascender um outro mundo mais evoluído, né? Mas ele, como fala, um médico, né? Uma pessoa boa, uma pessoa com compromisso, né? Falou assim, não, eu quero ficar aqui, eu quero continuar aqui, ajudando todos aqueles espíritos da Terra. E juntando 50 anos da comemoração, mais 70 anos que ainda passou dessa comemoração, tá? A gente tem 121 anos que ele está aqui trabalhando conosco, né? Ajudando, auxiliando todos aqueles que precisam, né? Que estão doentes, precisando. Todo mundo fala, ai, doutor Bezerra de Menezes, ajuda aqui, ajuda ali, né? Pede ajuda para ele, entendeu? E agora vamos falar o seguinte, qual é o compromisso do doutor Bezerra de Menezes? Tá? Vamos lá falar. Vamos lá. O compromisso é o seguinte, gente, isso, tá? Doutor Bezerra de Menezes não é de agora. Doutor Bezerra de Menezes já vem a história dele de 7.000 anos atrás, tá? Você sabe que eu falei com você sobre aquela aula do exilado de Capela, né? E doutor Bezerra de Menezes, tá? Quando habitava lá, você sabe que Capela era uma constelação e tinha vários países. Então, ele era o presidente da nação que apertou justamente o botão da bomba atômica, a bomba nuclear, tá? Então, ele tinha esse compromisso, né? E você sabe que isso... né, Mona Lisa falhou o momento que você falou que ele apertou o botão. Ah, tá. Então, ele apertou o botão da bomba nuclear quando ele estava em Capela, né? Ele tem esse compromisso, né? Ele apertou esse botão. Então, o que aconteceu? Isso já, você sabe que houve todo aquele exílio, né? Teve os exilados de Capela, todo mundo veio para cá, né? Aqueles que realmente tiveram compromisso e participação nessa guerra, né? Quer dizer, quando fez 50 anos, Nossa Senhora liberou ele de qualquer compromisso na Terra. Ele tinha resgatado, né, todo aquele compromisso que ele já vinha, gente, ó, reencarnando. Até você falou, Silvana, uma reencarnação que ele teve foi o Zaqueu, lembra? Uma das reencarnações do Dr. Bezerra de Menezes na Terra. Quer dizer, olha quanto trabalho, né? Olha quanta perseverança, quanta dedicação, né, para chegar a purificar realmente, zerar, né, todo o compromisso que ele tinha. Né? Mas o que aconteceu? É muito interessante, né? Ele não aceitou, né? Na hora que Nossa Senhora chamou para ser ministro, que foi que ele falou. Por essa razão, que quando Maria Santíssima lhe enviou o convite para que ele ascendesse ao mundo espiritual superior, né? Para ele se transformar num dos seus ministros, ele recusou seu convite respeitosamente, dizendo que não aceitaria o convite, né, porque ele tinha muitos tutelados ainda aqui que estavam na Terra e ele precisava resgatar, né, que eram justamente os habitantes de Capela que participaram da guerra nuclear. Enquanto ele não tirasse da Terra até o último desses tutelados, quer dizer, até o último desses espíritos, né, ele não ia se sentir liberado desse compromisso, né, de aceitar ascender, subir para mundos mais elevados, né, de aceitar ser ministro de Nossa Senhora num plano melhor.
né? Então, você vê, né? É a mesma coisa da Silvana. Está aqui, Silvana, você conseguiu concluir a sua missão, foi tudo ok. Silvana, você escolhe aí, Silvana, o mundo que você quer morar. Aqui na Terra mesmo, o país que você quer morar. Vai lá, você vai lá agora, né? Aí você fala, poxa vida, né? E minha filha, e os meus familiares. Nós que somos imperfeitos, a gente pensa só na nossa família, né? Os meus filhos, o meu pai, a minha mãe, os meus parentes, né? Eu não vou deixar. Mas como ele já vem numa evolução espiritual que sabe que todos nós somos irmãos, todos nós fazemos parte de uma família espiritual, jamais ele vai falar da mesma forma que ele falou, eu não vou deixar minha mãe, eu vou me embora. Da mesma forma ele vai falar, eu não vou deixar meu irmão, por mais que eu tenha ascendido espiritualmente, né? Por mais que eu tenha alcançado a minha evolução, eu não posso deixar aquele que está ali. Eu vou ficar por aqui. Você vê a grandeza espiritual, né, do Dr. Bezerra de Menezes. Agora vamos lá para o outro slide, gente. Aqui eu quero mostrar para vocês o Divaldo. Ele vai contar. Ele sempre falou que ele sempre, quando tinha oportunidade de intimidade com os espíritos, né, ao longo do tempo, ele sempre gostou de perguntar, né, para cada espírito, né, Joana de Ângeles, né, todos os espíritos que foram passando, como foi o despertar espiritual deles lá em cima, né? Quando eles desencarnaram, quando eles morreram, abriram o olho, como é que foi esse momento? E ele vai relatar para vocês um momento do Dr. Bezerra de Menezes. Vamos lá. Qual foi a sua primeira emoção ao despertar no mundo espiritual? E fui anotando através do tempo as emoções individuais, as experiências de cada alma. E perguntei também a Dr. Bezerra de Menezes, com o respeito e o cuidado que a todos e de todos ele nos merece. Serenamente, ele me disse que despertou em uma sala muito confortável de um hospital na Pátria do Espírito. Ao seu lado estavam Celina e a sua primeira esposa. Ele de imediato reconheceu-as. E depois de sorrir, e Celina trazer-lhe a mensagem da Mãe Santíssima afirmando que ele houvera transposto a porta estreita, ele foi levado às lágrimas de emoção. Mas ele ouviu vozes que pareciam levantar-se num coro delicado de emoções gratulatórias. E textualmente perguntou, Celina, minha filha, que é que eu estou ouvindo? Ela deu-lhe as mãos, retirou do leito e levou-o até a sacada da janela que dava para uma imensa praça, onde se encontravam milhares de espíritos. E ela disse, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, a notícia da tua desencarnação, a que chegou às vésperas anunciando-a, e sabendo que logo agora estarias desperto. Aqueles que muito te devem vieram saudar-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, são mães cujos filhos tu socorreste na terra. São esposas cujos lares a tua voz generosa e as tuas mãos de caridade sustentaram. São almas que tu interrompeste a miséria da pobreza, da doença, da humilhação. São vidas que tu lograste resgatar. Aqui estão também algumas almas reencarnadas que vieram louvar-te para que, ao entrares no departamento do Reino de Deus, possas sentir toda a gratidão das almas tuas beneficiárias por tudo quanto fizeste. Então, vira aí, né? Da mesma forma, né?
que já estava antes dele desencarnar, antes dele chegar na parte espiritual, na véspera, todo mundo esperando, né? Você vê a imensidade de espíritos gratos que são por eles, né? Pela bondade, pelo amor que ele fez. Agora, imagina também uma pessoa, como eu mostro para vocês, eu estou mostrando uma coisa boa, agora imagina um espírito altamente comprometido, que só faz maldade, que só faz guerra, da mesma forma, gente. Também vai ser recebido da mesma forma. Cada qual na vida, né, vai ter os seus méritos. A gente só vai colher o que plantou. E ele plantou o quê? Gratidão, amor, agradecimento, não é verdade? E aqui é muito interessante, né? Que o Chico contou para Divaldo, né? Que quando ele faz aquelas reuniões dele, você sabe que eles faziam aquelas psicografias, né? Ele sempre, né, tinha os dias certos de reuniões, e às 20 horas, né, ele já ficava lá sentado, porque Emmanuel era disciplina, disciplina e disciplina. Então não tinha conversa, tinha que estar lá para trabalhar, né? Então estava lá o salão cheio de gente encarnada, dizer, viva, e tudo que é lugar em pé sentado, todo mundo querendo receber uma mensagem, e espírito também lá naquele momento, acompanhando os que vinham, né, buscar socorro espiritual, né? E espíritos, né, perversos, outros espíritos mesmo, né, que veio ali cobrar, né, aquele tumulto no salão. Aí quando chegava e falava assim, Emmanuel está chegando, que fazia aquele silêncio no ambiente. Todo mundo, não só os encarnados como os reencarnados, todo mundo ficava, né, da superioridade moral de Emmanuel, né? Diz que em menos de meio minuto, Emmanuel entrava no portão do centro, atravessava o salão, chegava na frente da mesa dele e falava, estamos prontos? Vamos trabalhar? Né? Quer dizer, a questão da disciplina, disciplina, disciplina. Né? Agora, quando falava, daqui a pouco falavam, via assim, doutor Bezerra de Menezes está chegando, disse que, olha, né, era aquele burburinho danado que todo mundo, até os espíritos corriam, né, para pedir ajuda. Doutor Bezerra de Menezes, ajude meu filho que está doente na terra, ajude minha mãe que está precisando, não sei o que vai operar. Quer dizer, ele parava para escutar cada um que viesse lhe pedir o auxílio. O Chico falava, ele demorava de meia hora a 40 minutos para poder atravessar a porta do centro até chegar na frente da minha mesa, porque ele parava para auxiliar, mandar assistência, mandar, né, os espíritos que trabalhavam com ele lá assistir, né, porque ele também tem imagina a quantidade de espíritos que ele trabalha, né, para mandar auxiliar cada um em cada canto, né? Ele tem toda essa assistência, esses espíritos que auxiliam o Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, ele demorava 40 minutos até chegar lá, né? Porque Chico estava esperando ele para psicografar o quê? As receitas homeopáticas que a Silvana acabou de falar. Ele também fazia o atendimento, né, das receitas homeopáticas, né? Quer dizer, é muito interessante, né? A forma com que ele se dedicava ao ser humano. Agora, eu vou mostrar para vocês uma história muito interessante que Chico vai contar, tá? O Divaldo conta, né, o que Chico contou para ele sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Vocês veem como é a assistência espiritual dos espíritos quando realmente, né, tem amor, quando a gente realmente quer fazer o bem, tá? Vou passar para vocês essa história que é muito, muito bonita. Vocês vão gostar. Certo dia, no sábado, como faziam de hábito, Chico percebeu às 18 horas que não ia poder levar o pão, o alimento qualquer, porque não tinha. E começou a chorar. Começou a chorar. Quando ele apareceu o doutor Bezerra de Menezes e perguntou por que ele chorava. Ele lamentou a sua situação. O doutor Bezerra disse, mas não seja por isso. Coloque aqui diante de você 2 ou 3 milhas d'água, chamamos aqui moringas, 2 ou 3 moringas com água, e vamos abençoá-las, para que elas adquiram o nutriente, conforme Jesus o fez nas bodas de Caná. Ele pegou os vasilhames de barro que dispunha, encheu-os de água, colocou-os ali. Dr. Bezerra mandou que ele estendesse as mãos e orasse. E a água foi fluidificada.
Mais tarde, 20 horas, e quando chegaram lá, parece que foi um dia especial. Havia mais de 100 necessitados. Aqueles eram dias muito difíceis. E quando Chico os viu, sobre o cimento da ponte caída, as pessoas chorando, as crianças gritando por ele, tio Chico, tio Chico. Ele disse que ficou sem saber o que dizer. Luísa também ficou aturdida, botaram as moringas d'água no chão. E ele levantou-se, ficou em pé numa pedra e disse, meus irmãos, e com lágrimas pediu perdão. Hoje, nós não temos nada para dar, nada em absoluto. E contou os detalhes. Se alguém quiser água, eu lhes darei. Água abençoada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Neste momento, veem-se 2 faróis varando a noite. E subitamente aparece um caminhão FNM, como dizemos na Bahia, FMN. E o homem para o caminhão e grita, quem é Chico Xavier? Ele se assusta. Naturalmente aquele homem entrou numa estrada errada. Se aproxima do homem e o homem diz, quem é Chico Xavier? Sou eu, meu filho. O de que se trata? Pois é, seu Chico. Olha, eu venho aqui em nome do doutor fulano de tal, lá de São Paulo. O senhor conhece? Ele conhecia. Ele lembrou-se e disse ao chofer, pois não. Pois é, seu Chico. Eu saí de São Paulo na quarta-feira para chegar aqui hoje, mas choveu muito. As estradas estavam insuportáveis. O caminhão quebrou várias vezes. E quando eu cheguei a Pedro Leopoldo, foi há pouco, fui lá ao endereço do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Estava fechado. Ninguém na rua. Eu fiquei desesperado. E agora o que é que eu faço? Não tinha nenhum endereço. Quando saiu, um senhor com barbas, vestido de uma tonalidade pérola, uma roupinha de linho, e perguntou, a quem está procurando, meu filho? E eu disse, Chico Xavier. Ah, ele não está aqui não. Vá em frente, até ali aquela igreja, dobre à direita e vá todo o tempo, até uma ponte caída. Lá você encontrará Chico Xavier. Diga que fui eu, Bezerra de Menezes. Mais tarde, ele agradeceu a Deus, ao jovem espírito, àquele homem, mas, sobretudo, ao doutor Bezerra de Menezes. Vocês viram agora, né, que quando 2 espíritos, né, que são dedicados à caridade, ao amor, ao trabalho ao próximo, né, nunca Deus vai deixar desamparado, nunca, sempre vai ter um auxílio. Esse caminhão tinha que chegar naquele momento, né, para que pudesse, né, amparar aquelas pessoas realmente necessitadas, né, que não é fácil, né, é passar necessidade. E ele, Chico também naquele momento não tinha, né, o que ele poderia oferecer, né? Então, quando o doutor Bezerra de Menezes, né, você vê, né, a espiritualidade vem agindo, arruma aqui, arruma ali, e quando a gente vê, as coisas estão acontecendo, né? Fala, como aconteceu? Tudo tá lá organizado, tudo está programado. Ele fala uma coisa muito interessante, né? Que quando a caridade é muito discutida, quando você pensa muito, né? Quando você faço ou não faço, né? O socorro chega tarde. Então, se você quer fazer, né? Se você está com vontade, faça, né? Faça a sua parte, faça a sua qualidade. Nunca hesite, né, quando o seu coração mandar realmente você fazer alguma coisa, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Aqui estão algumas dicas, tá, do Espírito Dr. Bezerra de Menezes, foi o que eu falei para vocês. Foi um espírito como nós, né, que já veio, né, de reencarnação em reencarnação, tentando se esforçar, se melhorar, né, como
exilado de capela, como nós também fomos, a maioria fomos, né? E hoje conseguiu, né, alcançar a sua sublimidade, a sua perfeição, né, e que não nos abandonou. É um espírito que está aqui, nos amparando, nos auxiliando, em todos os momentos que a gente precisa. Então, toda vez que você precisar de alguém que for fazer cirurgia, estiver doente, é só pedir. Com certeza você, se tiver merecimento espiritual, você vai ser bem assistido, porque ele tem as equipes espirituais, como eu falei para você, que ele coordena em todo o mundo e principalmente no Brasil, tá bom? E aqui estão algumas dicas dele, né? Que vocês depois quiserem ler com calma, né? De se dedicar, fazer caridade, nunca reclamar, sempre se esforçar, que tudo vem com esforço, tá? Porque a nossa vida é assim, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa sobre o Dr. Bezerra de Menezes? Pode perguntar. Lívia, Pedro, Bárbara, Gabriel. Alguém tem alguma dúvida, gente? O Luiz, que está chegando agora. A Lara também. Luiz também, que chegou agora. Espero que tenha gostado. Conhecer um pouco do Dr. Bezerra. Silvana. Gostei, sim, mas não tenho nenhuma dúvida, não. Que bom, meu querido. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, que a gente está para aprender juntos. Tá bom? Fechou. Silvana, quer complementar alguma coisa? Lembrando, né, da aula de Zaqueu, né, na época de Jesus, que subiu na árvore, porque ele era pequeno para ver Jesus. Então, foi uma das encarnações do Dr. Bezerra, né? E aí ele ficou aí 2000 anos e continua aí ajudando a todos, né, no trabalho de fitoterapia. E a gente pede, a gente consegue mesmo. Então, pronto, gente. Quem vai fazer a peça final hoje? Por favor, se candidatem. Dando ainda boas-vindas aí para o Luiz Fernando, para a Emily, que começou hoje. Aí, esqueci da Emily. Emily, um prazer. Bem-vindo também. E a todos que entraram depois, né? A gente deseja uma boa tarde a todos, que todos tenham uma boa semana. O Pedro também está falando, pode ser ele, mas que o microfone não está funcionando bem. Tenta, Pedro, vamos ver se dá certo. Então, nesse momento, agradecendo, né, por essa aula tão emocionante, pela presença de todos, pela presença dos amigos espirituais. Possamos estar juntos na próxima semana. Deus abençoe a todos. Vamos só acompanhar a prece do Pedro Agostinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Que assim seja. Obrigado a todos, obrigado, Mona Lisa, diretamente de Recife. Hoje eu estou longe, gente, por isso que eu estou precisando de auxílio para passar lá as páginas lá, mas o importante é que não existe distância, né? Deu para ver, né? É só a gente tentar fazer sempre o melhor. Então, um beijo para vocês, um bom fim de semana, descansem e até o próximo sábado, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Nada, tchau, Ana, tchau.